Boa noite, pessoal! Sejam muito bem-vindos. A live de hoje tem o objetivo de esclarecer. Eu vou comentar o artigo que saiu no G1 falando sobre jejum intermitente. Eu vou ler até o nome do artigo, gente. Quando eu der uma desaparecidinha aqui é porque eu estou olhando aqui a reportagem que eu estou com o computador aberto. Então, o nome do artigo que foi publicado no G1, foi no G1 Saúde, dia 23 de novembro, deu muito o que falar, eu recebi muitos pedidos por inbox, até por WhatsApp de amigos, pedindo para comentar, linha por linha desse estudo, porque valia a pena. Valia a pena não porque o estudo é ótimo, né, gente? Vocês vão ver aqui que o nome do estudo é Jejum Intermitente Funciona? Especialistas explicam. E aí, eu vou ter que já começar discordando do subtítulo, mas enquanto isso eu quero dar boas-vindas aí para quem está chegando, tá? Eu vou ler o subtítulo e vou mostrar para vocês como aquecimento de onde que eu vou começar. Então, a prática pode até resultar em menos quilos da balança, mas estudos apontam perda maior de massa magra do que de gordura, indo na contramão do que é um emagrecimento saudável. A gente tem muito o que discutir, vocês não acham? Então sejam bem-vindos aí, tem muita gente chegando, então a gente vai dar uma aquecida aí. Para quem não me conhece e está vindo ver essa live só por conta da curiosidade, para ver um pouquinho mais sobre a qualidade dessa reportagem aí que saiu no G1, eu sou médica, anestesista de formação. Eu, há mais de 5 anos, me aprofundei, mudei mesmo de área. Hoje em dia, a minha especialidade é cuidar de doenças metabólicas. E isso inclui emagrecimento, só que não se restringe só ao emagrecimento. Eu me debrucei a entender tudo sobre resistência insulínica e o que a gente pode fazer para melhorar essa condição. E, obviamente, que o jejum intermitente apareceu como uma ferramenta muito útil e eu fui estudar a fundo também o jejum intermitente. Que doenças metabólicas a gente está falando aqui? Diabetes tipo 2, pré-diabetes, gordura no fígado, obesidade, que eu já falei que é o primeiro, né, que a gente está falando aqui principal, comentando a reportagem, gota, síndrome metabólica em geral. Então, há muito tempo que eu venho me aprofundando, né, em entender a saúde metabólica e o que a gente pode fazer por isso. Eu sou hoje em dia uma médica funcional, eu uso a abordagem funcional, sou certificada pelo IFM dos Estados Unidos e eu tenho o curso Meu Jejum, já tem mais de 12 turmas de muito sucesso e a gente também tem um curso que chama Desafio Super Queima Acelerada, que é um curso cápsula, que também muito sucesso, ele começou esse ano e já repetimos várias edições aí ao longo desse ano e está bombando. Então, eu tenho bastante experiência no que eu estou falando, não só como médica, mas também como prescritora de jejum com fins terapêuticos que vão muito além do emagrecimento. Então, eu vou comentar essa reportagem com base nisso, com a minha experiência prática e teórica, né? Porque não adianta nada ficar estudando ratinhos de laboratório se a gente não sabe o que acontece na prática. Eu tenho essas duas experiências. Eu estudo muito e eu atendo pacientes reais. Então, vamos lá. Me contem se vocês estão me ouvindo bem. Eu tô vendo aqui alguns comentários, tá dando tudo certo. E a gente já vai começar, né, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou começar com a primeira parte aí desse subtítulo. Prática pode até resultar em menos quilos da balança, mas estudos apontam perda maior de massa magra do que de gordura, indo na contramão de um emagrecimento saudável. Emagrecimento saudável. Essa é uma grande preocupação que eu tenho. E se tem uma coisa que o jejum pode trazer é um emagrecimento saudável. Vocês vão entender agora em detalhes conforme eu vou avançando nessa reportagem, certo? Eu vou começar lendo uma pérola aqui. Resumidamente, a técnica do jejum consiste em deixar de comer por um determinado período, só que o que a ciência aponta é que isso não funciona. Isso não funciona, gente. Então, assim, em diversos estudos, o jejum intermitente teve a sua eficácia comprovada e, em média, ele pode não ser superior do que a restrição calórica crônica, mas ainda assim ele é eficaz. Tão eficaz quanto? Então, se você recomenda estratégias de restrição calórica crônica, você também tem obrigação de oferecer essa alternativa para o seu paciente. Ambos funcionam. Ele tem o direito de escolher, né? Tudo que eu vou falar aqui para vocês, ele vai ser analisado do ponto de vista do melhor conjunto de evidências, tá, gente? Importante isso, porque nessa reportagem, vocês vão ver, eu vou frisar bem nessa hora, tem muitos trechos que são completamente fracos do ponto de vista de evidência científica. Eu vou começar mostrando esse trecho agora para vocês. Logo na sequência dessa reportagem, nossa, esse bichinho de luz aqui tá... logo na sequência dessa reportagem, vem aqui essa frase. Então, falando sobre a perda maior de massa magra do que de gordura. E aí você acha que vai ser seguida de um estudo, certo? Mas não, a reportagem já vem direto falando
entre aspas, depoimento de Ana Bonassa, pesquisadora da USP. Observei realmente a redução de números da balança. Provavelmente ela fez o jejum intermitente e está falando o que aconteceu com ela. Então ela escreveu, observei realmente a redução de números na balança. Porém, houve grande aumento de gordura corporal e redução de massa muscular. Ou seja, a redução dos números na balança foi por causa da redução dos músculos e não da gordura. Isso não é emagrecimento. Concordo, Ana, esse é um emagrecimento que ninguém quer, né? A gente não quer, quando a gente fala de perder peso na balança, a gente quer perder gordura, a gente não quer perder músculo, né? Agora, qual é o peso de um depoimento da pesquisadora? A gente não quer isso, né, gente? Isso aí é um relato pessoal. Eu poderia falar o meu relato pessoal, que a minha composição corporal melhorou com o jejum. Hoje eu tenho muito mais músculo do que no começo do meu emagrecimento. E eu nunca tive tanto músculo quanto eu tenho hoje e eu pratico jejum intermitente. E aí? Qual depoimento vale mais? Ambos são fracos. Aí a gente vai continuar aqui na reportagem, tá? Então, o que especialistas alertam é que o volume de pesquisa sobre o jejum ainda é escasso, principalmente no longo prazo. Até agora, os estudos têm mostrado que o jejum intermitente leva à perda de peso na balança, ou seja, a pessoa vai mesmo emagrecer. Só que os cientistas descobriram que a perda maior é de massa magra e não de gordura. Isso vai na direção oposta de um emagrecimento saudável, que está lá no subtítulo, que eu já discordei da parte do saudável. Né? E aí, logo depois dessas frases, afirmando que é pior, perde massa magra e tal, aí vem 2 estudos que eles selecionaram. Chequem só os 2 estudos. Esse primeiro é uma pesquisa publicada em 2020 por cientistas da Universidade da Califórnia, em uma das mais renomadas revistas de medicina, o JAMA. Guardem bem esse nome, porque eu também selecionei um estudo do JAMA, só que vocês vão ver o meu. Não, mas esse estudo aqui, ele é feito em humanos, então vale a pena comentar sobre ele, tá? Esse estudo mostrou que apesar da perda de peso na balança, o grupo do jejum, o maior volume, eles perderam mais massa magra do que gordura. E aí quando a gente olha para esse estudo, eu me lembro dele, eles pulavam o café da manhã, né, os participantes, e eles comiam até as 8 da noite. Eles não tinham orientação de dieta, ou seja, era só o jejum 16-8, parando de comer às 8 da noite. Quando você olha a análise do estudo, eles usaram o DEXA para avaliar, que é o que a maioria dos estudos usam sem ser ressonância magnética. Só que o que acontece? Tem um viés aí, usando o DEXA. Esses pacientes, quando emagrecem e perdem gordura no fígado, o DEXA lê o fígado como músculo. Então, esse é um viés que a gente nunca pode deixar de lembrar, né? Eu até deixo bem claro para os meus pacientes também. E o outro possível viés é que eles usaram o Oura, que é esse anelzinho aqui que mede sono. O mesmo anel que eu tenho, eles usaram no estudo, com esses participantes aqui. E o Oura é muito preciso, gente, eu posso dizer porque eu tenho e ele me fala, assim. Às vezes eu fico no consultório um tempão atendendo paciente sem levantar, porque é tudo online. O Oura, ele apita e ele mostra, você está 2 horas parada, sem andar. Então ele avisa mesmo. E aí nesse estudo, que foi um viés importante, teve uma redução muito importante, tanto de atividade física mesmo, dos participantes que fizeram jejum, e do número de passos dos participantes. Por quê? A gente sempre pensa nisso, né? A cultura de achar que o jejum é perigoso, que nem essa reportagem aí, né, mostra. Essa cultura faz com que o grupo que estava fazendo jejum possa talvez se sentir super, nossa, como estou vulnerável, tadinho de mim, estou de jejum, vou passar mal, tenho medo de fazer exercício, vou ficar quieto, não vou me movimentar. E aí, por isso, esse é um viés importante também para analisar esse resultado do estudo, que realmente mostrou uma perda um pouco maior de músculo do que de gordura. Mas esse foi um estudo só, né, gente? Vamos continuar, porque eu tenho alguns estudos para trazer aqui para vocês. Só que na reportagem, depois desse estudo aqui, eles trouxeram um outro estudo que, olha, lembra que eu falei do nível de evidência? Pois é, eles baixaram total o nível, porque eles estavam num ensaio clínico randomizado em seres humanos, e eles pularam para um estudo feito no departamento de fisiologia da USP, que encontrou o mesmo resultado em ratinhos. Ratinhos, gente. E aí, diz que os ratinhos perderam peso com o aumento da gordura. E aí, para valorizar esse estudo em ratinhos, a reportagem fala: esses resultados do estudo de ratinhos foram apresentados no Congresso da Sociedade Europeia de Endocrinologia em Barcelona em 2018. Ainda assim, gente, para um leigo isso pode parecer importante, mas ainda assim isso é baixo nível de evidência, tá? Bem baixo. Estudo em animal, experimental e apresentado em congresso, né? Então, tudo bem. Vamos lá. Se a gente quer falar de qualidade, eu vou trazer, por exemplo, esse estudo bem legal aqui, que mostrou o efeito de 8 semanas de jejum intermitente no metabolismo basal, na força, na composição corporal e no risco cardiovascular de atletas que fizeram musculação durante essas 8 semanas treinando em jejum. Adivinha o que aconteceu? Eles ganharam massa magra. Então, como que funciona? Assim, analisando todos os estudos que a gente tem
de humanos em jejum intermitente, o que a gente vê é assim, qualquer emagrecimento tem uma perda de pelo menos, assim, geralmente você perde 75% do peso que você está emagrecendo de massa gorda e 25% do seu peso de massa magra. E com base nas evidências que a gente tem, a maioria dos estudos que analisa o jejum intermitente com a composição corporal, tanto jejum, dieta 5-2, ADF, janela restrita de alimentação, tem vários tipos de jejum, né, gente? Não vou explicar tudo aqui hoje, não. Mas, assim, é importante entender que nesses estudos, mesmo com vários tipos de protocolos diferentes, o que a gente encontra em geral é que não há diferença estatística entre esses tipos de emagrecimento, ou seja, o jejum não é pior, como, como essa reportagem mostrou. Os efeitos do jejum, geralmente, inclusive, quando eles são combinados, né, no estudo com atividade física, geralmente não perde massa magra. E quando eles são associados a treinamento de força, inclusive ganhar músculo, a gente encontra estudos como esse aqui que eu acabei de citar para vocês, do... Qual que era o nome da revista? Espera que eu vou pegar aqui para vocês. Esse aqui é do Journal of Translational Medicine de 2016, um ensaio clínico randomizado em humanos, em homens treinados que ganharam músculo treinando em jejum. Treinando em jejum, não é que eles só estavam fazendo jejum intermitente, tá? Eles treinaram musculação em jejum e ganharam massa magra. Então, assim, esse tipo de especulação é especulação mesmo, não é o que a gente encontra na maioria. E a quantidade de atividade física associada à prática que você estiver fazendo em jejum parece fazer diferença. Tanto que a gente vê quando existe massa magra, quando existe treino de força, quando existe aeróbico, quando o paciente fica quietinho, com medo, parado, sem dar muitos passos, diminuindo a atividade física e a movimentação habitual por medo de estar fazendo esse exercício físico. Então, esse estudo de 2020 da Califórnia, realmente, assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi justamente eles terem ficado quietinhos, parados, provavelmente com medo do que estavam fazendo. Tá? E eu estudo bastante mentalidade. Isso é outra coisa que nenhum desses estudos nunca testou, mas eu tenho certeza que também influencia, né, gente? E aí, lembra que eles tinham falado do JAMA, né? Uma revista de extrema, super renomada. Então, ao invés de um estudo em ratinhos da USP, que tal a gente falar sobre uma revisão sistemática do JAMA? Acho que vale a pena, né, gente? Então, assim, eu vou só ler um trecho aqui para continuar, pra vocês vão entender por que eu tô falando do JAMA. Vamos parar com esses ratinhos aí. Continuando na reportagem agora, tá? Essa frase não é minha, pelo amor de Deus. Tá escrito aqui: segundo a responsável pela pesquisa, Ana Bonassa, apesar de serem ratos, a análise mostra que pela forma como age no corpo, o jejum intermitente não é a melhor estratégia quando falamos de emagrecimento. E aí, ela explica, o nosso metabolismo não tem um botão liga-desliga que usa a gordura quando nós queremos. Vou contar para vocês que sim. Inclusive, existe um termo científico chamado interruptor metabólico, que é o metabolic switch. E sim, tem um fator que parece ser crucial para a gente escolher qual tipo de combustível a gente vai usar para queima de gordura ou de açúcar. E muito importante aqui, a gente está falando do hormônio insulina, né? Insulina muito baixa é prejudicial à saúde, coloca a nossa vida em risco, né? Que é o diabetes tipo 1, uma doença autoimune onde tem destruição das células beta. E a pessoa sem insulina o suficiente, ela pode definhar e morrer, como a gente tinha nos casos do começo do século, antes da invenção da insulina sintética, da insulina bovina, para a gente poder fazer o tratamento. Então, assim, insulina é fundamental para a vida, só que insulina em excesso, ela deixa esse interruptor, botão liga e desliga, emperrado no desliga, para queima de gordura, sim. E o único jeito da gente começar a melhorar o emagrecimento, começar a ligar esse interruptor para queimar gordura melhor, é justamente treinando esse interruptor liga-desliga. E o jejum intermitente é uma ferramenta poderosa para provocar esse liga-desliga forçado. Por quê? Nos períodos quanto mais longe dos alimentos, menos a gente faz com que o pâncreas trabalhe para liberar insulina, para justamente administrar os valores de glicose que sobem depois de uma refeição. Então, sim, a gente tem um botão liga-desliga e sim, se a insulina está o tempo inteiro sustentadamente elevada, esse botão liga para a queima de gordura, ele fica constantemente desligado pela presença da insulina. E, pasmem, comer de 3 em 3 horas alimentos ricos em carboidrato é o jeito mais eficiente de desligar esse interruptor metabólico para a queima de gordura. Então, ao contrário do que a reportagem diz, a gente tem sim um mecanismo, um metabolic switch, um interruptor metabólico para queimar gordura ou para queimar açúcar. Quem manda no nosso metabolismo, a escolha do que a gente vai fazer é a presença de açúcar. Açúcar é o combustível mais rápido e mais fácil que a gente tem. Não tem para que você ativar a sua queima de gordura na presença de açúcar.
ele é o determinante do tipo de combustível que a gente vai usar. Então é importante entender isso, porque na reportagem ela fala que falar que jejum é saudável é coisa de quem não entende de metabolismo, né? Então, como eu disse, ao invés de um estudo de ratinhos da USP falando que o jejum aumenta a gordura corporal, que tal a gente pegar uma revisão sistemática que olhou para 11 meta-análises de ensaios clínicos randomizados? Então a gente está falando de lados opostos da pirâmide aí de Heinz, né? Então aí, quando a gente olha essa revisão do JAMA, ela mostrou que com evidências consideradas moderadas a altas, ou seja, eu não estou falando de ratinho de novo, tá gente? É em humanos, teve resultados positivos do jejum intermitente como uma abordagem válida para emagrecimento, tanto para adultos que estavam com sobrepeso, quanto para adultos com obesidade. Então aqui, de novo, a gente não está falando de uma opinião de um cientista que fez um estudo em ratinho. A gente está falando de uma meta-análise, tá? De uma revisão sistemática do JAMA com 11 meta-análises de ensaios clínicos randomizados. E aí nessa meta-análise, quais os resultados do jejum, né, que foram levantados aqui? Não só o IMC, né, cair o peso corporal sobre a altura, o IMC sem olhar para a composição, também houve melhora da antropometria, também houve um papel benéfico da redução do risco cardiometabólico. O que é isso, gente? Diminuir risco cardiovascular é um jeito de emagrecer. E diminuir risco cardiovascular é exatamente a definição de um emagrecimento saudável. Então, essa reportagem não podia estar mais longe da realidade, né? Tem um trecho aqui que eu pulei nessa ordem, que diz aqui: o jejum é uma prática recorrente ao longo da história, realizada geralmente por motivos religiosos, culturais e espirituais. Nossos ancestrais mais antigos conviviam com longos períodos de jejum. É verdade, né, gente? Mas de forma forçada. É verdade, né, gente? Eles não tinham controle sobre quando ia aparecer o próximo alimento. E isso porque tribos caçadoras-coletoras que não praticavam agricultura só comiam caso conseguissem caçar alguma coisa ou coletar do ambiente. Verdade. E lembrando, eles viviam assim e eles funcionavam em jejum. Eles não tinham barrinha de cereal para sair para caçar, eles tinham que acertar a flecha. E quem perdesse ficava mais dias sem comer, ou seja, o nosso cérebro foi esculpido com períodos de jejum. A gente está habituado a isso e os nossos genes desses homens da caverna até hoje são os mesmos. O que mudou foi o ambiente, né? E aí justamente a reportagem acertadamente continua dizendo, caso contrário, ficavam uns períodos sem comer, mas hoje em dia essa não é mais uma realidade. Verdade, graças a Deus, né, gente? A gente dominou a agricultura, dominou a indústria de alimentos e desde então a gente vem mudando de problemas de fome para sobrepeso e supernutrição. Tanto que a gente vive uma pandemia de obesidade, de doenças relacionadas a excesso de insulina. Então, não é só obesidade é só a pontinha do iceberg. A gente vive com esteatose hepática, né, uma epidemia silenciosa, hipertensão arterial. Existe uma pandemia acontecendo e ninguém está ligando aqui, né? E aí, lembrando, tudo isso que a reportagem, esse trecho inteiro eu não podia, assim, não tenho nada para discordar. Tudo isso é verdade. E se a gente for olhar milenarmente, o jejum sempre foi atribuído a estratégias de saúde, né? Tem até uma frase do Hipócrates que comer quando você está doente é alimentar a sua doença. Então, o jejum, pelo Hipócrates, ele era algo terapêutico e positivo. O Hipócrates prescrevia jejum durante infecções graves porque ele acreditava que comer na vigência de infecções estava alimentando a doença. Ou seja, desde Hipócrates, o jejum já é visto como uma prática de saúde. E essa tradição ancestral tem que ser levada em conta mesmo, porque na verdade, se no passado tivesse sido extremamente negativa e ruim para a sobrevivência das espécies, ela não teria sido passada de geração para geração e não estaria presente em todas as religiões, né? E tá. Mas aí, a gente continua aqui. Dependendo do protocolo de jejum, olha-se apenas para o relógio. Isso está longe de ser o método mais eficaz, mas pode ser no começo. Concordo. Tem vários protocolos que olham só para o relógio, que nem esse estudo que foi citado pela reportagem. Você só olhava pro relógio, tava nem aí para a qualidade da alimentação e ninguém te falou quanto era importante continuar fazendo atividade física. A gente encontrou resultados que não são favoráveis de um emagrecimento saudável naquele estudo lá. Então, assim, concordo plenamente que só olhar no relógio pode ser um começo, mas não é tudo. Concordo plenamente, não tem como falar de jejum sem falar de alimentação saudável, né? A alimentação saudável longe de ultraprocessados e açúcar é a base. Sensacional. Essa parte da reportagem, super, concordo plenamente, né? E aí começa a vir mais um trecho difícil aqui. Então, o que eles colocam? Que as pesquisas de longo prazo ainda estão em andamento e a realidade é que nenhuma dieta funciona para a maioria das pessoas. Ficar sem comer por bastante tempo é o estado natural do ser humano. E, no entanto, o que eles descobriram é que a perda maior é de massa magra e não de gordura. Eles repetem várias vezes isso, né, gente, ao longo do estudo. Então, eu vou ler aqui para vocês esse estudo aqui do JAMA. Aliás, o do JAMA eu já falei, né?
Aí continua a reportagem, aí começa uma parte muito importante, que eu estou muito feliz de estar aqui ao vivo e de ver que vocês estão me acompanhando. Realmente é um desfavor esse trecho da reportagem. Se fosse para escolher, esse seria o que eu mais ia falar assim, gente, presta atenção porque não dá, tá? Então, o trecho começa a falar que o jejum é visto como não só emagrecimento em redes sociais, é popular com blogueiras e celebridades e tal, e que não só para emagrecimento, ele é visto como um bom hábito de saúde, como eu estava falando para vocês do Hipócrates. Desde sempre ele é visto como um hábito de saúde que vai além do emagrecimento. E aí, vamos lá na reportagem, prestem atenção nisso aqui, tá? Há quem associe a prática com o controle da insulina, redução de problemas cardíacos e até longevidade, tipo, como se fosse uma exceção aí. Agora vem o parágrafo. No entanto, não há estudos que comprovem essas teorias. Apesar de incipientes, as primeiras análises mostram reações adversas com alerta para o longo prazo como sobrecarga do pâncreas. Escutem bem isso, porque eu vou comentar, só que eu vou continuar aqui, porque eu preciso acabar o raciocínio da reportagem. Na pesquisa da USP, quando os pesquisadores fizeram a necrópsia dos ratinhos, eles viram que as células beta do pâncreas, responsáveis por liberar insulina para o organismo, estavam danificadas. Além disso, detectaram marcadores de resistência insulínica. Primeira coisa, falando de rato também, tá bom? Se a gente for procurar isso, esse resultado, a gente precisava ver ele replicável em outros estudos. Não é possível um estudo mostrar danificação de células beta se existem estudos de Fast Mimicking Diet mostrando regeneração de células beta em animais. Então, se existe esse conflito, tem boi na linha. Mas eu não vou ficar falando aqui de ratinhos, tá? A Karina, como aceita... Oi, Karina, tudo bem? Ela tá falando, meu Deus, eles precisam estudar muito mais. Eu concordo, e eu tô aqui por isso. Sim, toda vez que eu vejo uma reportagem dessa, a minha primeira reação é rolar os olhos pra cima e falar, ai meu Deus. Mas depois eu leio e fico bastante inflamada, porque isso é um desfavor. E tem pessoas que, quando a gente lê distraído, uma reportagem dessa, e normalmente quando você está lendo reportagens do Globo, você está distraído, né? Você começa a ler e fica horrorizado, porque não está prestando atenção na qualidade, né, da informação. Então vamos continuar, porque assim, é super grave essa parte da reportagem, e eu fiquei realmente assustada com a quantidade de loucura que está escrito aqui. Então vamos continuar aqui. Na pesquisa, o jejum alternado com período de alimentação à vontade cria um ambiente extremo para o pâncreas que pode ser sobrecarregado. Como que a gente sobrecarrega o pâncreas, gente? Não é com o jejum intermitente. O jejum intermitente é um descanso para o pâncreas. A gente sobrecarrega o pâncreas prescrevendo dietinha de 3 em 3 horas com alimentos ultraprocessados ricos em açúcar, trigo, óleo vegetal, comida processada é ruim. Essa é a maneira mais eficaz de sobrecarregar o seu pâncreas. Se você precisa de férias para o pâncreas, você precisa fazer duas coisas. Aumentar o período que você fica sem se alimentar para dar tempo de digerir o que você escolheu comer. E, obviamente, cuidar da qualidade do que você está comendo. Obviamente, que é diminuir ou eliminar comida ultraprocessada. Eles sim sobrecarregam o seu pâncreas, não o jejum. Mas vamos seguir com o raciocínio aqui. Além disso, o aumento de gordura corporal está relacionado com a diminuição da ação insulina. Gente, é verdade, ganhar gordura, principalmente gordura visceral, piora a resistência insulínica. Mas quem disse que o jejum aumenta a gordura visceral? Então aqui houve uma distorção do efeito do jejum na saúde. Continuando, isso em conjunto no longo prazo, ou seja, foi um raciocínio feito aqui, em conjunto no longo prazo pode favorecer o surgimento e o agravamento do diabetes. Então aqui a gente tem uma descrição clássica do que é juntar vários mecanismos numa frase e chegar a uma conclusão absurda, né? Só que se a gente for olhar aqui, o que a gente tem de estudos em humanos? Então eu vou mostrar para vocês aqui. Eu selecionei esse aqui, por exemplo, tá? Esse aqui é um artigo da Obesity. Depois vou colocar o link para vocês lá no YouTube, tá bom? Que eu acabei de ver que tem pessoas pedindo, a gente vai deixar aqui. Esse estudo da Obesity, ele foi publicado em julho de 2019. E ele mostrou os efeitos de sensibilização da insulina do jejum intermitente. O jejum intermitente, gente, é muito bem documentado que ele melhora a sensibilidade à insulina. Não piora, como esse raciocínio absurdo, estapafúrdio, está aqui descrito no estudo, no artigo do G1. Então, nesse estudo específico da Obesity, tanto a insulina em jejum, que você pode dosar no exame, quanto a resistência à insulina, diminuíram em 53% em linhas de base dos participantes que praticaram jejum durante 6 meses. Eu tenho um curso que chama Curso Meu Jejum. Qual que é o resultado dos meus alunos? O curso dura pelo menos 1 ano e tem muita gente que continua porque a comunidade é incrível. Mas o que a gente vê? Os depoimentos dos meus alunos, tá lá, doutora, que incrível, minha insulina em jejum baixou, minha sensibilidade à insulina melhorou, eu não tenho mais manchinhas em volta do pescoço, das axilas, da coxa.
Por quê? Porque a melhora da sensibilidade à insulina é o resultado esperado para jejum intermitente, mesmo para aqueles que eu nunca vi na vida e são só os meus alunos do curso. Então é muito estapafúrdio falar que o jejum sobrecarrega o pâncreas, aumenta a gordura corporal e piora a resistência. Isso é um absurdo. Vocês entendem? É por isso que eu tô aqui. Tá fazendo sentido para vocês, né? O Cobra Carnívoro tá falando, meu Deus, exatamente ao contrário. Pois é, chocante, Cobra. Eu duvido que você tenha aguentado ler essa reportagem até o fim, mas acho que agora você vai ficar curioso, porque eu tô lendo direto de lá. Então, assim, se você tem resistência insulínica e você quer emagrecer, o jejum intermitente age na raiz do problema. Então, ele é uma estratégia válida para você que vai trazer não só um emagrecimento, como tratar a sua saúde. A Sandra está perguntando qual é o ideal da marcação da insulina. É perto de 5, tá? A gente não tem um guideline que seja aceito por todas as sociedades do mundo, simplesmente porque o foco ainda está em controlar a glicose do sangue e não em melhorar a resistência insulínica. O dia que tiver, a gente vai ter consenso mundial, tá? Mas o valor ótimo é perto de 5. E aí, gente, vamos continuar aqui, tá? Então, nesse estudo aqui, que eu falei de 6 meses, já tinha melhorado. Depois de 1 ano, os pacientes não só tinham emagrecido, como também a sensibilidade à insulina melhorou muito mais no grupo do jejum do que no grupo que não fez jejum. O ROMA deles melhorou entre 53 a 53, mais uns 60 e poucos por cento até, tá? Variou entre 53 e mais ou menos 9%. Então é muito importante entender que se você gosta do jejum intermitente, você pode sim continuar praticando, porque ele é uma excelente ferramenta para emagrecer e também para tratar qualquer condição relacionada à resistência insulínica. Separei aqui também um outro estudo mostrando jejum modificado em dias alternados, que é o ADF, versus restrição calórica no tratamento de síndrome metabólica, um ensaio clínico randomizado. Esse aqui foi publicado também em 2019. Adivinha o resultado, pessoal? O jejum foi melhor para tratar síndrome metabólica. E aí, não para por aqui, tá? Eu peguei uma revisão sistemática sobre jejum intermitente e emagrecimento. É uma outra, tá? Eu já tinha citado aquela do JAMA. O que nessa aqui eu gostaria de frisar, porque já que o assunto é sobrecarregar o pâncreas, vamos lá falar sobre isso. Nesse ensaio, nessa revisão sistemática, foram 27 ensaios clínicos randomizados em humanos que foram analisados. 27 estudos, tá? Não estou falando de 27 pessoas, foram 27 estudos. E o que aconteceu? O jejum foi seguro, ou seja, não é uma prática ameaçadora, como a reportagem diz. Houve perda de peso que variou de muito baixa, tipo 0,8% de resultado, até 13% de emagrecimento, que é clinicamente estatístico e significativo para recomendar como uma prática para emagrecimento. Desses 27 estudos, 5 foram feitos em diabéticos. Ou seja, pessoal, não é um ratinho e não é o raciocínio de uma pesquisadora que acha que jejum é perigoso. É 5 estudos testados em humanos, em diabéticos. Nessa revisão aqui, onde houve melhora do controle glicêmico e da sensibilidade à insulina desses pacientes. Então, em humanos, o jejum apresenta resultados favoráveis para pacientes que têm diabetes tipo 2. E não é só para diabetes tipo 2 inicial. A gente tem diabetes tipo 2, pacientes graves. Eu selecionei estudos para mostrar para vocês quanto a isso. O jejum, gente, é uma aplicação fenomenal para o manejo de diabetes. Tô vendo aqui o pessoal comentando do Jason Fung, treinei lá com ele, fui para Toronto, vi ele atender, acompanhei os atendimentos dele. Eu comecei vendo isso, o Jason Fung tem vários artigos, relatos de caso, publicando dos pacientes dele. Eu conheci um desses pacientes que estavam lá no relato, que reverteram diabetes. Eu tenho pacientes no meu consultório que reverteram diabetes tipo 2, colocaram em remissão. Hoje em dia eles estão sem nem glifagem, mantendo com um jejum intermitente. Isso é real, não tem como alguma coisa que testada em humanos traz um resultado de colocar a doença em remissão ser ameaçador para causar o diabetes tipo 2. Vocês entendem como é um raciocínio completamente fora do normal? Então é isso, vamos prosseguir, né? O que eu queria lembrar a vocês? Até a Associação Americana de Diabetes incorporou o jejum como uma ferramenta que traz saúde e que é válida para melhorar a saúde dos pacientes diabéticos, o jejum intermitente, tá? Finalmente, o jejum entrou nas recomendações da ADA. E, obviamente, isso trouxe uma aceitação maior, tá? É muito importante vocês entenderem isso. O jejum, ele foi colocado como uma prática positiva, facilitating positive health behaviors and well-being to improve health outcomes. Então, ele foi considerado uma ferramenta de comportamento e bem-estar positiva que melhora resultados de saúde em pacientes diabéticos tipo 2, publicado pela ADA, Associação de Diabetes Americana.
American Diabetes Association, ADA. Todos os médicos que estão me assistindo aqui conhecem, né? Um guideline importante aí, onde boa parte dos endocrinologistas pautam a prática deles e inclusive também ignoram tudo isso que eu tô falando aqui. Mas até lá já está, mesmo devagar, tá? E aí, vamos continuar aqui a reportagem. Tem algumas coisas ainda da reportagem que eu quero comentar. Eu só tô perdida aqui na folha, mas enquanto isso eu vou vendo o comentário de vocês, tá? Então vamos lá. Por essa razão, endocrinologistas têm reservas sobre o método, principalmente para pessoas diabéticas. Então, assim, vou citar 2 estudos, gente, só para vocês terem ideia assim, do tamanho da minha revolta, tá? Eu falei de meta-análise e tal, mas eu vou citar 2 ensaios clínicos randomizados, porque, assim, é muito legal. Eles foram publicados no ano passado, tá? Tem um estudo chinês que simplesmente testou 72 pacientes com diabetes tipo 2. E no final do estudo, desse estudo chinês, 50% das pessoas do grupo do jejum intermitente parou de usar medicamento para diabetes, gente. 68% das pessoas que estavam no grupo do jejum diminuíram a dose dos medicamentos. Vocês sabem quantos por cento do pessoal que não estava no grupo do jejum diminuiu o medicamento? 2%, 2,8%. 2,8% de controle versus 68,4%. Vocês entendem isso? Não tem como falar que jejum é perigoso para diabetes tipo 2. Obviamente que a gente precisa ter cuidado. Jejum para diabetes tipo 2 precisa necessariamente de acompanhamento médico e a ordem é importante. Primeiro a consulta, depois mudança na alimentação. Por quê? Melhora tanto que não dá tempo de você chegar no seu médico, você já vai estar com efeitos colaterais de baixo açúcar no sangue por conta do excesso de medicação. É importante nesse nível, tá? Mas só para mostrar para vocês o que a gente tem de estudos atualmente sobre diabetes testado em humanos, tá? Esse estudo que eu falei foi o do Fast Mimic Diet chinês, 5 dias de jejum, uma vez por mês, certo? Só que tem outro estudo no mesmo ano passado, tá? Interfast 2, testou a eficácia e a segurança do jejum intermitente em pessoas que usam insulina para tratar o diabetes tipo 2. Ou seja, a gente não está falando aqui de pacientes que acabaram de ter diagnóstico tipo 2, estão só com glifage lá, jejum para comecinho de diabetes tipo 2. Não, a gente está falando de 46 pessoas que foram acompanhadas por 3 meses e que usavam insulina. Não preciso falar que foi feito com acompanhamento médico, porque jejum intermitente em diabéticos tipo 2 usando insulina, risco iminente de hipoglicemia. Não dá para começar sem acompanhamento médico. Então, nesse estudo, teve médico o tempo inteiro ajustando dose de insulina antes de começar os protocolos, tá, gente? Mas só para deixar claro para vocês, os resultados com o jejum foram incríveis, tá? Deixa eu ler aqui para vocês. Ó, eu acho que eu acabei de confundir aqui. Esse aqui que eu tô falando do Interfast ainda é o de 5 dias do Fast Mimicking Diet, tá? 840 calorias, ou seja, jejum modificado, 840 calorias, não era nem jejum verdadeiro, seguido de 10 dias de alimentação normal. Simplesmente repetiram 6 vezes esse protocolo e aí tiveram esse resultado que eu acabei de falar para vocês, que 68% alcançou redução de dose de medicação e 50% do grupo do jejum intermitente parou de usar medicamento, certo? Aí a gente tem esse estudo aqui da insulina que eu estava falando, eu vou falar dos resultados dele, tá bom? Então, para o pessoal que fez o jejum intermitente, foram 22 participantes. Jejum em dias alternados, pacientes com insulina, diabetes tipo 2 e insulina. O que aconteceu? A glicada caiu 40% no grupo do jejum versus 0% no grupo controle. A dose de insulina reduziu em todos os participantes. E a perda de peso dos participantes do jejum, mais de 10%, tá? Então, assim, com certeza a gente está falando aqui de uma prática que, se for, é positiva, benéfica e pode trazer resultados de saúde impressionantes além do emagrecimento. E não esse alarme todo, falso alarme, contra o diabetes tipo 2. E aí, vamos lá, aí começa uma parte que fala bem do jejum, né? Que fala que o jejum intermitente pode ser bem interessante porque é mais fácil do paciente aderir. É verdade. É uma opção para quem não se adapta à dieta mais restritiva, porque elas impactam o convívio social. Ela pondera, no entanto, que é preciso acompanhamento médico para observar se durante a janela a pessoa vai apresentar desmaios. Gente, é muito triste ver isso. É verdade que precisa de acompanhamento médico para algumas preocupações. O principal efeito colateral do jejum não é desmaio, gente. É dor de cabeça e cãibra, só para ficar ciente, tá?
desmaio por coma é um paciente diabético tipo 2 que usa insulina, continua usando a mesma dose de insulina e resolve ficar um dia inteiro sem comer e continua injetando insulina, tá? Isso daí é um absurdo. Agora, uma médica que diz que aplica jejum intermitente, que recomenda jejum intermitente e que diz para as pessoas que é importante acompanhamento médico para evitar desmaios, eu fico um pouco chocada com isso, tá? Recomendação principal de jejum para evitar esses efeitos colaterais, tipo dor de cabeça, é se manter hidratado e repor eletrólito, magnésio e sal, tá, gente? E aí, continua lá que a gente precisa recomendar exercício, recomendar dieta, tal, para não perder músculo. E aí, deixa eu continuar lendo aqui. Cadê você? Será que acabou essa reportagem? Acho que chegamos ao fim da reportagem, isso. Dizendo que é importante tomar cuidado com a alimentação, concordo, aliado a exercícios para não perder músculos. Concordo, a atividade física é fantástica para manter a composição corporal, tá? Então, assim, gente, vocês viram que, assim, são muitas afirmações que afastam as pessoas de usar uma prática que é segura, uma prática que é benéfica para a saúde e que promove um emagrecimento saudável, sim, porque boa parte boa parte da população mundial está resistente à insulina. Então, se a gente está pensando aqui em melhorar a sensibilidade à insulina, melhorar a saúde metabólica, diminuir risco cardiovascular, diminuir risco de doenças neurodegenerativas, se a gente está pensando em tudo isso, a gente realmente pode considerar o jejum como uma prática, uma ferramenta para fazer parte do nosso arsenal, para melhorar a nossa saúde. E não ter medo de desmaio e de perder músculo, e de aumentar a gordura e de piorar o diabetes, de destruir o seu pâncreas. É exatamente o contrário. Esse tipo de reportagem é um desfavor enorme. E se vocês conhecem pessoas que se abalaram com uma reportagem desse calibre de amadorismo, recomendem esse vídeo, que eu sim vou deixar salvo para vocês, porque é muito importante a gente saber que existem formas muito saudáveis de tratar a saúde. E quando a gente fala, por exemplo, eu vou citar aqui 2 medicações que estão em alta, né? Que são muito interessantes para o diabetes tipo 2, o Ozempic e a tirzepatida, né? O Ozempic custa mais ou menos R$1.000 por mês para um paciente. A tirzepatida, ela vai custar próximo de R$5.000 por mês. Ambas provocam emagrecimento e melhoram o diabetes tipo 2, ou seja, são boas medicações quando a gente fala de controle e melhora da sensibilidade à insulina. A diferença é o preço, tá? Quanto custa praticar o jejum intermitente? 0, né? Para mais. Porque depois, inclusive, os alunos do curso meu curso, eles sempre falam, nossa, doutor, o curso se pagou em menos de um mês, porque o que eu comecei a economizar com comida de verdade e comer menos vezes ao dia, super compensa, né? E não é todo mundo que tem acesso financeiro a esse tipo de medicação que está chegando no mercado como revolucionário, especificamente falando aqui de emagrecimento e diabetes tipo 2. Lembrando que medicamentos, eles nunca são isentos de efeitos colaterais, né? A gente tem que pensar aqui que quando a gente fala de jejum, a gente vê médicos dizendo que a maior preocupação é desmaio. Gente, o principal efeito colateral é cefaleia, dor de cabeça, irritabilidade no começo da prática. Alguns pacientes experienciam constipação ou diarreia. O que a gente tem de efeitos colaterais do Ozempic? A gente tem náusea, importante, náusea e vômito. Diarreia, lá nos Estados Unidos, é o sintoma mais comum depois da cefaleia. No Brasil, microbiota é diferente. O principal efeito colateral é constipação, às vezes grave, a ponto da gente não recomendar prosseguir o tratamento justamente por intolerância aos efeitos colaterais. Então, esse tipo de preocupação com massa magra, eu também me preocupo super na hora de prescrever o jejum intermitente para os meus pacientes, mas eu também me preocupo com composição corporal quando a gente fala de Ozempic, quando a gente fala de tirzepatida. Por quê? Nos estudos de Ozempic e tirzepatida, a principal preocupação é a balança, é perder peso na balança. Ninguém estuda a composição corporal e o efeito desses medicamentos na composição corporal. Na minha prática clínica, com os meus pacientes, eu também uso, por exemplo, o Ozempic. Né? No Brasil, a gente ainda não consegue usar a tirzepatida. Mas uma das grandes preocupações que eu tenho em pacientes que usam Ozempic, que não se adaptam ao jejum, que não conseguem praticar o jejum, enfim, é justamente a perda de massa magra. Por quê? Um paciente que é sedentário, usa o Ozempic, não se preocupa com a qualidade da dieta, ele vai fazer uma restrição calórica crônica comendo pouca proteína e um monte de grão. E isso estimula a insulina e é pouca proteína, com 0 de atividade física, para garantir uma melhora da massa magra. E aí é um emagrecimento pouco saudável. Eu concordo plenamente que composição corporal tem que ser uma preocupação, mas a preocupação com composição corporal, ela vem justamente da dieta, do quanto o paciente se movimenta.
E aí quando a gente fala de jejum intermitente, a primeiro argumento que a gente escuta entre os profissionais é: nossa, vai perder massa magra. E aí a gente fala de Ozempic, de tirzepatida, de semaglutida, de tirzepatida, aí saem todas as mídias que é uma droga sensacional e revolucionária e ninguém fala. A Neuma tá falando do Victoza, mesmo mecanismo de ação, tá? Eu tô falando da semaglutida, que é o Ozempic, que é o mais utilizado agora por ser o mais potente, dose semanal. Mas o Victoza e o Saxenda, a Trulicity, são todas medicações do mesmo tipo, exceto a tirzepatida que está chegando no Brasil, foi aprovada agora, e tem um custo estimado de R$5.000 com um emagrecimento muito superior, comparável à cirurgia bariátrica, que também é outra alternativa para tratar diabetes. E o paciente bariátrico, a gente tem que ter a mesma preocupação com massa magra com ele. O paciente bariátrico tem uma restrição mecânica, né? Ele tem um espaço bem menor no estômago. E cadê a preocupação com a massa magra? O paciente que faz bariátrica e não se alimenta adequadamente, e muitas vezes ele não tem nem espaço para se alimentar com a dose ideal mínima de proteína, e fica sedentário, ele acha que resolveu o problema e não pratica atividade física. Esse paciente perde massa magra, que é um absurdo, né? E cadê os levantamentos de preocupação com massa magra quando a gente fala desses outros tratamentos possíveis, né? Bariátrica, Victoza, Saxenda, Ozempic. Então, assim, a gente tem muitas medicações que essa preocupação nem aparece, só que o jejum, a gente precisa perder um pouco da inocência, né? Quem ganha dinheiro com o jejum, né? Qual laboratório ganha dinheiro pesquisando os benefícios do jejum no ensaio clínico randomizado? São só universidades que têm assim, recursos, se tiverem pesquisadores interessados e isentos, né? Agora, assim, interesse da Big Pharma não vai ter. E isso que é importante a gente trazer aqui, para analisar direitinho o quanto o senso comum e esses raciocínios estapafúrdios afastam a população de realmente procurar algo que realmente possa mudar a própria saúde com segurança. Lembrando aqui, pessoal, eu só analisei essa reportagem, o objetivo não foi esgotar o assunto, e é muito importante que vocês, quando forem passar esse tipo de informação, entendam com cuidado o quanto de notícias de baixa qualidade são veiculadas por aí. A gente vive numa era que informação não é problema, a gente tem excesso. Só que aí fica perdido no excesso de informação, sem ter segurança, não adianta nada, né? A gente precisa saber de onde a gente está escutando. Eu sou médica e eu estudo jejum intermitente, eu estudo saúde metabólica, eu uso a abordagem funcional para tratar os meus pacientes. O jejum não é a única ferramenta, mas ele é uma ótima ferramenta para pacientes que têm qualquer alteração na resistência insulínica. Para quem tem interesse, existe muito senso comum. Essas reportagens e esses vídeos que eu recebo todos os dias, assim, até, pessoal, não comento, não me mandem vídeos no inbox, porque eu não dou conta de ler, tá? Eu seleciono muito a minha atenção a ler coisas realmente que são, estudos que são relevantes, de fontes confiáveis, e eu não fico assistindo vídeos de médicos, de nutricionistas, falando a opinião pessoal deles baseada em nada, tá? Eu tenho não só experiência clínica com o jejum, como também teórica, porque eu estudo sem parar, desde o primeiro dia que eu descobri que tudo que eu aprendi na faculdade sobre metabolismo estava desatualizado. Quem gostou dessa aula, compartilhem, e a versão do YouTube vai ter o link para os estudos que eu citei aqui, inclusive esse que eu troquei aqui no final falando sobre diabetes tipo 2, dois estudos que eu selecionei. Vai estar lá direitinho os 2 estudos para vocês conferirem, porque vale a pena, tá? A Zéza Antero está perguntando como funciona para quem tem diabetes, mas não é gordo. Zéza, é o seguinte, todo diabético tipo 2 tem um acúmulo de gordura na região visceral, né? Então aí, cintura abdominal, se ela tiver aumentada, uma dica, pega a sua cintura, meça na altura do umbigo, e se ela tiver maior do que a sua altura, mesmo não sendo obeso, você tem resistência insulínica e você pode se beneficiar aí, emagrecendo na cintura. Se esse não é o seu caso, aí realmente varia de tempo de doença. Então, geralmente, diabéticos tipo 2 com 20 anos de evolução e tal, pode ser, ou que já usam insulina, pode ser um pouco mais delicado para avaliar o quanto você precisa emagrecer. Mas a chave do negócio é a cintura. Aonde está a sua gordura é mais importante. Tem muitos diabéticos tipo 2 que são magros, e a gente tem um termo científico para isso, que é TOF, thin outside, fat inside. Gordo por fora, magro por fora, gordo por dentro. E é justamente esse caso. Então, realmente, de te falar assim, não sou gordo, não sou obeso, mas será que eu preciso? Depende de onde está acumulada a sua gordura. Geralmente, em diabetes tipo 2, existe um acúmulo de gordura visceral em volta do fígado, em volta do pâncreas, está associado à gordura no fígado. Para todas as pessoas que estão me assistindo aqui e têm gordura no fígado, Desafio Super Queima Acelerado para você não só vai te ajudar a emagrecer na cintura, como também vai te ajudar a perder gordura na região visceral.
esse é o foco para a gente colocar a esteatose hepática sob controle, certo? Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu não consegui responder todas as dúvidas, mas a gente já está com muitas horas aí de live. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e compartilhem. E vamos lá, né, gente? Abaixo ao senso comum e a má informação. Beijo para todos.